Olá, tudo bem? Eu queria aqui hoje deixar a minha opinião, um comentário sobre aquele filme Não Olhe Para Cima, que foi lançado na Netflix na noite de Natal. Inclusive essa questão de ter sido lançado na noite de Natal, eu já acho que é uma questão que tem a ver com o conteúdo e com a mensagem que esse filme transmite. E claro, deixar um alerta para você aqui agora, nós vamos falar de algumas partes do filme. Então se você não quer ouvir nenhuma antecipação do que acontece no filme, não quer receber spoiler, para esse vídeo, assiste lá o filme que é legal, eu gostei, e depois você volta e olha aqui e escuta o nosso comentário, tá bom? Mas olha só, o filme chama Não Olha Para Cima, e basicamente ele trata do quê? É a história de dois cientistas que descobrem um cometa em rota de colisão vindo para a Terra, a se chocar com a Terra, e ao descobrir isso eles querem anunciar para o mundo para que alguma coisa seja feita para evitar a catástrofe que está ali prevista, que está ali anunciada. E eles tentam falar com a presidente dos Estados Unidos, eles tentam falar com a mídia, com jornalistas, com as pessoas, e em resumo, todo mundo ignora, e mais do que ignora, vira chacota às vezes o que eles falam, trata aquilo como uma piada, como uma coisa menos séria, que não tem importância, né? Um cometa vindo em direção à Terra que vai destruir o planeta. E em muitos casos ali o pessoal está mais preocupado, no filme mostra, com o fim do namoro de uma artista famosa, por exemplo, tem isso retratado no filme, do que propriamente dito com esse problema. Até que, mais para frente, eles percebem que esse cometa existe uma possibilidade de ser explorado para se obter riquezas, existem pedras preciosas, metais preciosos na composição do cometa, eles querem de alguma forma controlar para que ele não choque com a Terra, né? Para que ele não bata na Terra, mas que ele seja interceptado e seja explorado e possa ser trazido até a Terra em segurança, como se algumas pessoas vaidosas, orgulhosas, que acham que podem tudo, elas chegam a achar que podem controlar o cometa para que ele não colida com a Terra e ainda assim explorá-lo, né? Nesse momento a sociedade também fica dividida. Não, a gente quer o cometa vindo para a Terra porque a riqueza que ele vai proporcionar vai trazer emprego, vai trazer benefícios. E outros tentam falar, não, mas espera aí, ninguém vai conseguir controlar esse cometa. Ele vai chocar com a Terra e vai destruir o planeta. Mas a maioria não quer entender esse lado, né? Dos cientistas. Até que eles começam a perceber, o cometa entra no campo visual a olho nu, as pessoas começam a poder perceber o cometa a olho nu, e eles começam então um movimento, dois grupos, um dizendo assim, ó, olha para cima, o cometa tá ali, é só você olhar. Um outro grupo já estava querendo desacreditar a existência do cometa, de que ele pudesse existir, e começava a falar ali, não olhe para cima, né, o título do filme, não olhe para cima. Até que, bom, quem assistiu o filme sabe que no final o cometa atinge o planeta e destrói tudo por aqui, né? Isso é um resumo, mais uma sinopse do filme, mas eu queria chamar atenção para alguns pontos. Primeiro, tem dois cientistas que descobriram o cometa, trabalhando com a questão de anunciar e falar para o mundo que existe um perigo iminente, que algo precisa ser feito. Eles vão até a presidente dos Estados Unidos e ela trata a situação como uma brincadeira, uma palhaçada, né? Lida com aquilo de forma completamente absurda. Tem vários personagens ali lidando com a situação, o chefe de gabinete da presidente, que é o próprio filho dela, que é um palhaço, é um tonto, e talvez esse filme já queira mostrar, né, que muitas lideranças ao redor do mundo estão ocupadas por pessoas nomeadas, ali no caso era o filho dela, nomeadas por favor, por indicação de alguém que esteja no poder, mas que não tem capacidade nenhuma. Nós estamos cercados, né, ultimamente, de líderes em todas as esferas, de pessoas sem capacitação, sem competência, sem condição. Isso é muito retratado ali no filme, e claro que isso tem uma consequência, acaba gerando a destruição do planeta por causa de ideias malucas que essas pessoas apresentam. E esses dois cientistas, veem que a presidente dos Estados Unidos ignorou praticamente ali o alerta deles, tentam ir para a mídia. Lá na mídia, na televisão, programa de televisão, eles querem alertar, mas o programa trata também como um talk show, um programa de entrevistas, um programa de animação de plateia, e quando eles começam a falar sobre o que está para ocorrer,
apresentadores do programa também tratam aquilo como se fosse uma brincadeira ou querem deixar a coisa mais leve, como eles mesmos dizem, para que as notícias não sejam tão chocantes para o povo, né? Eles tentam tratar de uma maneira mais leve, só que acabam tratando de uma maneira irresponsável. É tudo bem você tentar dar uma leveza para as notícias, mas tem coisas, como a própria cientista diz, talvez o fim do planeta não seja um tema para ser tratado com tanta leveza. E ali começa a acontecer uma coisa muito interessante. Temos dois cientistas e eles estão desesperados por anunciar o que está acontecendo para o planeta por um motivo. Eles viram o cometa no telescópio, eles sabem da verdade, eles viram de verdade esse cometa. E na verdade muitos acabam não acreditando porque não viram. E não acreditam no testemunho e na palavra deles. As pessoas começam a pôr em dúvida se existe um cometa. E os cientistas indignados começam a dar argumentos, mas nós vimos. Mas outros cientistas também viram. Eles também já disseram que está em rota de colisão. Mas as pessoas simplesmente dão importância para outras coisas, ignoram essa notícia, né? E naquele momento ali, na primeira entrevista na televisão, a cientista que tinha descoberto o cometa primeiro, Dibiasky, ela fica indignada, ela se altera ali no programa, né? Ela começa a falar e gritar, olha, vocês têm que entender que o planeta vai ser destruído, e vocês têm que entender que isso daqui vai acabar, não vai existir mais ninguém. E ela fala isso de forma alterada, e o pessoal ali fica impressionado com o jeito dela. Mas o fato é que ela sabe a verdade, ela sabe da gravidade do problema, e os outros parece que não se importam com isso, né? Enquanto isso, né, o outro jornalista ele tenta manter mais a compostura, tenta fazer ali uma apresentação um pouco mais comedida, um pouco mais tranquila, e as pessoas até ouvem ele um pouco, mas não ouvem o que ele tem para falar. Nesse ponto em diante, a cientista mulher, a Dibiasky, ela fala de forma enérgica, ela sai falando, gritando, tem que falar a verdade, tem que falar pro povo que o planeta vai ser destruído e ela não se aguenta. Já o cientista, o Mindy, Dr. Mindy, ele começa a tentar tratar isso de uma forma mais diplomática, mais, né, apresentando para a mídia, vira capa de revista, se coloca ali numa posição para tentar falar, mas o povo não escuta nenhum nem outro. O povo não quer saber de escutar a verdade. No fim das contas, eles que detêm a verdade e o conhecimento por terem visto o cometa, não importa se eles falem de forma mais enérgica ou de forma mais tranquila, inclusive em alguns dois momentos do filme, os jornalistas chegam a dizer que eles precisam de treinamento midiático, né? Ou seja, um treinamento para saber falar na mídia, para saber falar no jornal, na notícia, né? Ou seja, falar de um jeitinho, né? Colocar ali uma capa mais bonitinha na verdade, ter um jeito melhor para falar. Mas não importa o jeito que se fala, a verdade é que ninguém quer ouvir. Esse cientista, por se envolver nessas questões de tentar falar com jeito para o povo, ele começa a se perder, começa a se desviar do seu propósito. Ele entra em adultério, ele trai a esposa, ele começa a viver de um jeito que o povo quer que ele viva e começa a esquecer um pouco das questões científicas, e depois ele volta, mas enfim, ele está um pouco perdido ali nos seus princípios, na sua forma. E nesse ponto dessa comparação dos dois cientistas, eu quero dizer uma coisa. Quando se trata de falar a verdade, tem gente que diz, não, mas tem que falar com jeito, mas tem que ser enérgico. Na verdade não importa. Quando a pessoa não quer ouvir a verdade, e ali no filme o povo não queria saber da verdade, não importa o jeito que você fale, né? As pessoas ignoram. Quem quer ignorar vai ignorar a verdade. Quem quiser ouvir vai ouvir. E nisso muito se parece com a mensagem bíblica, com a mensagem que Deus deixou para nós há milhares de anos, né? E através de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, também temos uma mensagem. Existe um tempo do fim previsto na palavra de Deus. Existe um momento também que esses filmes retratam que vai acontecer alguns eventos, e já estamos vendo acontecer alguns eventos que são sinais daquilo que Deus quer nos mostrar, para nos alertar que está chegando esse momento do fim, assim como os sinais no filme eram a visão do telescópio, eram os cálculos dos cientistas, falou, o cometa está vindo. Mas as pessoas, quando não querem ouvir, não querem. Quando as pessoas não querem enxergar a verdade, elas não enxergam, não importa a forma que se fale. No filme mostrou-se dois jeitos de se falar, como tem sido, por exemplo, entre os mensageiros de Deus. Tem aqueles que falam de forma mais polida, tem aqueles que são mais enérgicos, tem aqueles que gritam para anunciar a verdade, porque querem que as pessoas entendam que o perigo é iminente, tem outros que falam de forma mais amigável, mas quando a pessoa não quer ouvir, ela não ouve e ponto. Como estava no filme, as pessoas mais interessadas no término do namoro do artista, ou então em outras notícias
da internet, as redes sociais, os memes, e tudo isso era muito mais interessante para todos eles. Porque parece que, e o filme mostra isso com clareza, e parece que a sociedade está aos poucos emburrecendo, está se tornando cada vez mais idiotizada, né? Por causa de tudo essa palhaçada que está ocorrendo e ninguém mais quer dar atenção para aquilo que é realmente sério, verdadeiro, necessário para a nossa vida. O pessoal quer saber de entretenimento, né? E ali esse filme demonstra então essa característica. Dois cientistas falando a verdade, eles detêm a verdade, ninguém quer ouvir, não importa o jeito que um fala de um jeito, outro fala do outro, ambos são ignorados. Bom, mas em algum momento do filme, o cometa entra na zona de visualização da Terra, sem precisar de telescópio. A olho nu, o cometa pode ser visto ali na Terra, então os dois cientistas que percebem falam, olha lá o cometa. Gente, tudo que nós dissemos para vocês é só olhar para cima agora. Não tem mais o que discutir, é só olhar para cima. Então eles começam a anunciar, olhem para cima, olhem para cima, olhem para cima. E o cometa está ali a olho nu para qualquer pessoa, não precisa mais de telescópio. E aí tem um outro grupo que começa, que não quer que o povo entenda que esse é um perigo iminente, que é um perigo real. Um grupo chega até a levantar a hipótese de que o cometa sequer existe, que eles inventaram essa história. E esse grupo começa a um movimento contrário do não olhe para cima, que é o título do filme. E parece apenas um movimento contrário, totalmente idiota, daqueles que existem muitos assim hoje em dia, que simplesmente querem ir contra algo que alguém fala, mas sem ter bases, sem ter argumentos, sem ter ali alguma noção do que está falando. Então simplesmente esse outro grupo dizia, não olhe para cima. Enquanto os cientistas pediam e outros se juntaram a ele, falou, olha ali o cometa, gente, está em olho nu, é só olhar para o céu que você vai ver o cometa chegando, o cometa que vai destruir esse planeta. E o outro grupo falava, não olhe para cima, porque queria evitar que as pessoas enxergassem e vissem a verdade, né? Claro, é óbvio a comparação disso, olhe para cima ou não olhe para cima, e é aí que eu digo, inclusive, que eu acho que o lançamento desse filme na noite de Natal tem inclusive uma mensagem em si só, a própria data já mostra, porque quando Jesus nasceu, e a mensagem de Deus que vem de cima para o ser humano, a salvação que vem de cima para o ser humano, tinha também uma estrela que orientou o local de nascimento de Jesus, orientou a visita dos 3 reis magos. Alguns dizem até astrônomos modernos que aquilo era um cometa, não sabemos. Mas basicamente naquele dia lá da noite do nascimento de Jesus era só olhar para cima e tinha então sinais que alguns puderam ver, outros não. E nesse filme começou, né? Olha para cima, o outro grupo não olha para cima, e tem uma cena muito interessante ali, muito simbólica na sua essência, que o pessoal ali do não olhe para cima está reunido, né, num local, todo um grupo, e um dos homens resolve olhar para cima. Caramba, o que é isso? Olha lá, estão mandando a gente não olhar para cima, mas olha, o cometa era só olhar, era só eles olharem para cima que o cometa tá lá. E um desses homens do grupo do não olhe para cima resolve olhar e percebe que foi enganado. Era só olhar, ele podia ter feito isso antes. Não fez por quê? O filme quer mostrar como as pessoas vivem, simplesmente poderiam olhar para cima e enxergar a verdade, mas ficam ali, o não olhe para cima, as pessoas ficavam olhando para baixo, as pessoas ficavam ali com seu olhar para a terra, né? E nesse olhar para baixo, seguindo apenas o que aqueles líderes falavam. Não olhe para cima, não olhe para cima. Olhando para baixo sem vislumbrar a verdade, sem ousar a contestar aquela palavra para simplesmente ver. Eu não vejo comparação mais clara com a mensagem do que ocorre com o que Deus tem falado para a humanidade há 2000 anos. E as pessoas simplesmente tentam argumentar, uma boa parte da sociedade, de que aquilo que Deus falou, aquilo que é falado não é verdade, mas com que argumentos, com que base? Simplesmente convencendo as pessoas a não verificarem os fatos por si só. No filme, era só verificar os fatos. Primeiro através dos cientistas, dos testemunhos dos cientistas. Depois através do sinal do cometa visível a olho nu, por si próprios elas poderiam verificar isso. Mas havia um grupo que instigava as pessoas a não conferirem a verdade, a não olharem para a verdade. Olha para baixo. Não olhe para cima. E mais do que verdade tem sido, isso tem acontecido na mensagem de Deus para o ser humano. Se você olhar para os sinais que na Bíblia estão descritos sobre os fins dos tempos, você vai ver que as coisas já estão acontecendo. E só não enxerga quem quer ficar olhando para baixo. Quem não quer
verificar os fatos por si só. Quer ficar ouvindo as pessoas que desviam da verdade. E para você verificar os fatos por si só, no caso da mensagem bíblica, seria, por exemplo, ler a Bíblia, toda ela, com uma visão aberta e uma mente aberta, e olhando e buscando realmente a verdade, não apenas buscando trechos que são interessantes ou que te levam para uma determinada visão. E essa é uma maneira de verificar a verdade. Ver os sinais do que tem ocorrido no planeta, como aquilo que a Bíblia e o próprio Deus previu que ocorreriam, é outra maneira de verificar essa verdade, né? Mas as pessoas não querem. Então o filme ele é muito claro nisso, né? Isso para mim é uma mensagem, uma metáfora ali no filme muito clara. O cometa ali é o que vem de cima, é o que tem a verdade. Nós podemos dizer que o cometa, no caso, seria a palavra de Deus, sua mensagem, Jesus Cristo, tudo que veio ali do céu para o ser humano. Mas o povo escolhe não olhar para cima no filme e ser idiotizado pela mídia. E parece que é assim que está caminhando a humanidade ultimamente. Tá? E assim como muitos outros filmes de Hollywood, né? Parece que o povo gosta dessa história do cometa que destrói o planeta. É um tema muito recorrente. Aliás, quando se fala de fim do mundo, é o tema mais recorrente. O meteoro destruindo o planeta. A Bíblia realmente cita meteoros vindo para a Terra. Mas é interessante que na Bíblia a função do meteoro não é destruir o planeta todo. Esse evento não ocorre na Bíblia, assim, essa destruição em massa, de dizimar o planeta, como muitos filmes de Hollywood exploram a história. Parece que o povo gosta da questão do meteoro vindo. Isso aí vale a pena você dar uma estudada na Bíblia. Se quiser, vou deixar aqui na descrição deste vídeo também um estudo bíblico que fizemos que trata disso, que o cometa que vem, o meteoro que vem não tem a função de dizimar o planeta. Mas parece que é um tema que o povo gosta de explorar, né? O povo gosta de tragédia. Mas enfim, não é assim. Essa é a opinião que eu queria deixar hoje sobre esse filme, a questão dos dois cientistas, a questão do movimento olhar para cima e enxergar a verdade, que é óbvia ou não. Mas esse filme trata de muitos outros pequenos detalhes que ele mostra sobre várias outras mensagens que estão ali dentro daquele filme. Né? A letra da artista que canta no show que tem ali no fim do filme, ela também tem uma letra que mostra muita coisa interessante. Tem outras cenas do filme muito enigmáticas, mas ao mesmo tempo com uma mensagem poderosa. Se vocês quiserem, eu até gravo e posto aqui um outro vídeo nesse sentido. Vamos dizer aí, se a gente tiver aí umas 1000 curtidas e uns 100 comentários desse vídeo aqui, a gente posta um outro vídeo com a outra parte de análise aí, tá? Mas fica aqui minha opinião. Espero que você tenha gostado do filme. Eu gostei. Não concordo com tudo que o filme fala. Gostei no sentido de gostar do jeito que foi apresentado, da arte proposta ali. Mas é muito interessante, vale a pena assistir e você tirar suas próprias conclusões depois que você assistir, tá ok? Um abraço, até logo!